História real de uma avó. Descobri a traição do meu marido com minha própria avó no festival. Eu nunca imaginei que aquele dia mudaria minha vida para sempre. Nasci no ano de 1942, numa cidadezinha pacata, rodeada de histórias e segredos, mas nenhuma tão impactante quanto a que vivi em 1972. Era um festival de primavera e a cidade estava viva. Música por todos os lados, crianças correndo. Aromas deliciosos das barracas de comida se misturando no ar. Caminhava distraída, cumprimentando conhecidos, quando meus olhos capturaram uma cena que me fez congelar no meio da multidão. Entre risos e cantorias, ali estavam Roberto, meu marido, e a avó Helena, juntos de maneira que jamais imaginaria. Não era apenas uma conversa amigável. Não. Seus gestos, suas expressões, revelavam algo muito mais do que palavras poderiam transmitir. O mundo à minha volta esmaeceu e senti uma pressão esmagadora no peito. A sensação de traição queimou profundamente, como uma ferida invisível que só eu podia ver. Cada detalhe daquela cena se gravou na minha mente. O modo como suas mãos se entrelaçaram, o brilho de cumplicidade em seus olhos. Era como se o próprio tempo tivesse parado e eu, atônita, lutava para compreender o que estava realmente acontecendo. A música e as vozes ao redor tornaram-se um ruído distante, um borrão, enquanto a realidade invadia minha alma com uma brutalidade inexplicável. Meus pés pareciam grudados no chão. Parte de mim queria correr e confrontá-los ali mesmo, expor tudo e fazer perguntas para as quais talvez nunca houvesse respostas satisfatórias. Outra parte estava petrificada pelo medo e pela vergonha. Como lidar com a quebra dessa confiança, essa violação do meu espaço mais íntimo? O sol brilhava intensamente, como se zombasse do meu tormento interno. Senti a pele arder sob seus raios, enquanto dentro de mim formava-se uma escuridão avassaladora. Eu sabia que ao virar as costas, não estaria apenas deixando a cena para trás, mas também uma parcela de esperança no passado que pensava ter. Era um ciclo interminável de dor, dúvida e a incerteza do que a vida me reservava. E então, antes de tomar qualquer decisão, parei. Um turbilhão de pensamentos e sentimentos me engolfava, deixando claro que aquele capítulo estava longe de ser encerrado. O festival continuava, a música subia de tom, mas eu estava em silêncio, numa nova realidade que precisava enfrentar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eu fiquei ali, no meio da multidão do festival, paralisada e mergulhada naquele turbilhão de emoções. Pensei que nada poderia ser pior que a cena que acabara de presenciar. Mas eu estava errada. O festival continuava. Uma onda de cores e sons. Senti um leve toque no ombro. Virei-me, esperando um rosto conhecido.
alguém que pudesse me ancorar naquela tempestade. Mas ao invés disso, encontrei Júlia, amiga da minha avó Helena, ofegante, com uma expressão que misturava urgência e desespero. Ela me puxou para um canto, longe dos curiosos. Eu não sabia como te contar, mas você precisa saber, ela disse, tremendo. E o mal balancei a cabeça, indicando que continuasse. Helena, ela... A verdade é que sua avó não é quem você pensa. Suas palavras saíam com dificuldade, cada uma delas como um soco no estômago. Ela é sua mãe, Maria. Helena é sua verdadeira mãe. Meu coração apertou tanto que achei que poderia parar. Eu a olhei sem poder acreditar. Ela teve você muito jovem e seus avós passaram a vida inteira criando você como filha deles. O chão pareceu se abrir sob meus pés. Toda a minha vida, minha identidade, construída sobre uma grande mentira. Não sabia o que era pior, a traição de Roberto ou este segredo devastador. Era uma camada de dor sob outra. O que eu era agora? E quem mais sabia disso? Um nó se formou na minha garganta enquanto eu tentava juntar as peças dessa nova realidade. Júlia se aproximou, tentando ser uma âncora. Ela te ama, só que o passado às vezes é difícil de enterrar. As palavras eram gentis, mas com um peso absurdo. Olhei ao redor. Ali, no festival, cercada de rostos conhecidos, percebi que tudo parecia diferente. Senti um misto de raiva, tristeza e uma imensa solidão. Era como se minha vida toda tivesse sido um teatro, e eu apenas uma atriz seguindo um roteiro que desconhecia. O festival seguia firme, mas dentro de mim, uma batalha se desenrolava. Ficou claro que precisava enfrentar Helena. Precisava de respostas, e talvez até de Roberto, por suas traições que pareciam agora de outra época. Mas por ora, restou-me o silêncio e o vazio, com tantas perguntas sem resposta. Quando voltei meus olhos para a multidão, tentei encontrar o rosto de Helena, mas ao invés disso, notei outras pessoas me observando, cochichando. Parecia que todo mundo sabia, ou estavam apenas intrigados por algo que sequer podiam compreender. Antes de encontrar coragem para dar o próximo passo, ouvi uma música distante começar. Um som que, por um momento, me fez lembrar que a história não havia terminado. O que mais viria à tona? Os segredos haviam começado a se revelar e agora eu estava pronta para desenterrar cada um deles. Segredos, traumas e descobertas sem precedentes esperavam por mim. O festival, antes símbolo de alegria, tornara-se o palco para a maior revelação da minha vida. E ali, no meio daquelas verdades cruas, uma nova história começava a se desenrolar. O festival parecia continuar o seu curso natural, mas dentro de mim, uma tempestade furiosa se avolumava. Eu estava lá, ainda no meio daquela multidão barulhenta e festiva, tentando processar tudo o que havia descoberto. Minha avó, ou seria minha mãe, tinha traído minha confiança de tantas maneiras que era difícil de escrever. Roberto, meu marido, também estava envolvido numa rede de mentiras que me fazia questionar a própria realidade. As vozes ao meu redor começaram a aumentar. Sussurros, cochichos, olhares furtivos. Eu sentia que as pessoas ao meu redor sabiam mais do que demonstravam. Talvez a traição e o segredo eram conhecidos por muitos, menos por mim. E essa ideia
me esmagava. Mas antes que pudesse me perder nesses pensamentos, algo extraordinário e terrível aconteceu. Um grito estridente cortou o ar, congelando a música e as conversas. Virei-me instintivamente e, para meu horror, vi Roberto e Helena, minha avó que era mãe, em uma discussão acalorada perto de uma das barracas. A multidão se afastou, formando um círculo, observando a cena que se desenrolava. Roberto gritava palavras que eu não conseguia captar totalmente, mas percebia suas mãos agitadas e sua expressão distorcida pelo ressentimento. Helena chorava, suas lágrimas refletindo a luz do sol como pequenos cristais quebrados. Mas foi então que Roberto fez algo que transformou meu mundo mais uma vez. Ele retirou um envelope amarelado do bolso e jogou no chão. Papéis voaram, espalhando-se ao vento. Furiosa, corri até eles, meu coração disparando. Nos papéis, mal conseguia acreditar no que via. Eram documentos, cartas escritas por Helena, revelando uma conexão ainda mais obscura. Entre as palavras embaralhadas pelo vento, consegui ler um nome que me paralisou. Tomás. Meu pai não era meu pai biológico. Em um segundo de brutal revelação, percebi que Roberto era meu irmão. O peso dessa verdade me fez cambalear. Eles gritaram de volta, realidades colidindo e fragmentando, em 1000 possibilidades ao meu redor. Meu pai verdadeiro era um velho amigo da família, alguém que eu chamara de tio durante toda a minha vida. Eu não conseguia respirar, a realidade fraturando-se de forma irremediável. A poeira ainda estava se assentando, quando notei rostos conhecidos na multidão que avançava, tentando intervir. Mas para mim, o mundo parou no tempo. Lágrimas queimavam minhas bochechas enquanto Helena, ou minha mãe, tentava desesperadamente se explicar. Suas palavras sufocadas pela dor do que havia se perdido naquele momento. E agora, ali paralisada, cercada por uma verdade avassaladora e uma multidão que testemunhava tudo, eu ainda tinha muito que confrontar, muito a descobrir. O som distante da música recomeçou, mas para mim era apenas um eco de um tempo que jamais voltaria. Estava na hora de escolher um novo caminho, mesmo que fosse trilhado sobre as ruínas do que um dia chamei de família. A história não tinha acabado, e cada revelação se tornava um convite a mergulhar mais fundo no desconhecido. O que mais haveria por trás das cortinas do passado? Lá estava eu, em meio àquela multidão, cercada por rostos que conhecia desde sempre, mas que agora pareciam estranhos. Tudo em que acreditava estava desmoronando, e eu tentava juntar os pedaços de uma vida que até então parecia ser minha. O festival continuava, com suas cores vibrantes e música alegre, mas dentro de mim tudo era caos. Enquanto devorava com os olhos aqueles papéis esvoaçantes, Roberto e Helena discutiam, mas eu mal conseguia ouvir suas palavras. Uma parte de mim queria gritar, mas outra apenas queria sumir. Foi então que um silêncio aterrador tomou conta do ambiente, como se o próprio tempo tivesse parado. No meio da multidão, um homem se aproximava, abrindo espaço entre as pessoas com uma expressão grave no rosto. Ele vestia um terno amassado
e usava um chapéu que parecia ter sido esquecido num canto escuro há décadas. Não o reconheci à primeira vista, mas algo em seu olhar indicava que ele conhecia cada linha da minha história. Ele parou à minha frente, olhou fundo nos meus olhos e disse: Maria, eu sou seu pai biológico. Meu nome é Ernesto. Meu coração parou. O que ele acabara de dizer quebrou todas as certezas que eu ainda tentava segurar. Ernesto era um nome que eu só ouvira em sussurros de família. Alguém que tinha partido muito cedo. Minha cabeça girava. Como ele podia estar ali? Por que ele estava ali? Ernesto então contou algo que jamais poderia ter imaginado. Ele havia sido forçado a deixar minha mãe, Helena, usurpado do papel de pai por minha avó e avô, pela imagem e o prestígio da família. Havia muito mais por trás do relacionamento deles do que eu sabia. Ele me olhou com lágrimas nos olhos, revelando que nem mesmo ele sabia que Helena tinha guardado o segredo de sua verdadeira identidade por tantos anos. Os rostos ao meu redor eram um misto de espanto e desgosto. Ninguém parecia mais saber o que pensar. Eu observei Helena, minha mãe, cambalear como se a confissão de Ernesto tivesse atingido seu coração. Pela primeira vez, senti pena dela. Tudo o que havíamos escondido por tanto tempo agora estava exposto. Roberto, que até então participava da discussão, saiu da cena em um estado de perplexidade total, e eu não sabia mais se ele sabia dessa reviravolta ou se também era uma vítima daquela confusão. Ernesto estendeu a mão para mim, oferecendo uma chance de recompor as peças da minha vida de maneira diferente. Mas eu hesitei. Como acreditar em mais alguém depois de tantas mentiras? E então, no meio de toda essa turbulência, pude ver uma faísca de algo novo. Olhei para Ernesto, ponderando o que esse novo capítulo poderia significar. Será que seria possível resgatar algo bonito de todo esse destroço? A música voltou a tocar, mas para mim era como o som distante do oceano, abrindo caminho para uma nova onda de verdades por vir. E ali, no meio daquela confusão, percebi que o festival não marcava o fim, mas talvez o início de uma jornada completamente diferente. A história estava longe de terminar, e eu precisava me preparar para o que mais pudesse emergir daqueles segredos obscuros. Enquanto as cores vibrantes do festival giravam ao meu redor, tudo dentro de mim se tornava ainda mais confuso e denso. Ernesto, meu pai biológico, estava ali, bem na minha frente. Eu mal conseguia processar o peso das revelações. O ar parecia se esvair do meu peito. O olhar de Ernesto era intenso e, de alguma maneira, familiar. Como se, mesmo sem termos nos conhecido realmente antes, houvesse uma conexão inegável ali. Meu coração batia forte, mais forte do que nunca, tentando acompanhar a dança frenética dos meus pensamentos. Helena, ou melhor, minha mãe, despencou ao chão. As lágrimas teimavam em não parar. Parecia que o mundo inteiro girava em torno de um eixo imprevisível, à beira do caos. De repente, uma comoção surgiu ao lado. Pessoas se afastando, cochichando algo que, a princípio, não conseguia entender. Mas logo ficou claro. Uma ambulância parava ali, na entrada do festival. Era a última coisa que eu esperava naquele instante. Mas a vida parece ter um jeito de nos surpreender. Roberto não estava bem. Em meio à discussão,
ao dilema e à bagunça de descobertas, algo em sua saúde havia dado sinais de alerta. As pessoas agora o cercavam, tentando ajudar de alguma maneira. Ele estava no chão, ofegante, pálido. Eu sentia a corrente de adrenalina passar por mim, mas agora com um tom de urgência distinta da emocional. Ele precisava de ajuda médica, e rápido. Nesse instante de desespero, algo mudou dentro de mim. Em meio à confusão dos meus sentimentos sobre Roberto, além de toda a raiva e mágoa que sentia por ele, surgiu a certeza clara de que eu precisava estar lá. Quiser ou não, seu estado cada vez pior me forçava a largar tudo e correr até ele, esquecendo por um momento de todas as dores e segredos à nossa volta. Mas foi quando me aproximei que algo inesperado aconteceu. Roberto olhou para mim, seus olhos brilhando com lágrimas, e sussurrou algo que mudaria tudo. Maria, me perdoe. Há mais coisas sobre mim. Eu nunca quis te machucar. Meu coração gelou de novo. Será que ele sabia mais segredos que eu ainda não tinha descoberto? Será que eu estava em meio a um emaranhado ainda maior do que supunha? De alguma forma, senti que todo o cenário mudava mais uma vez. E com essa percepção tremendo dentro de mim, sabia que tinha que enfrentar o peso de cada nova descoberta. Ali, ao lado de Roberto, o festival tinha se tornado não apenas um cenário de revelações, mas o epicentro de uma vida reescrita. E como seguiríamos adiante? Será que o amor que outrora tivemos poderia sobreviver a tantas reviravoltas? Eu ainda estava sem resposta, com a música do festival ecoando ao longe. Uma melodia distante de um enredo que eu jamais teria previsto. Sob um céu que devia ser de celebração, estava apenas começando a compreender o quão intenso e complexo seria meu caminho daqui para frente. E no ar, pairando, uma pergunta persistente. O que mais se escondia por trás daquele teatro de segredos? Ali estava eu, tentando juntar os pedaços de tudo que acabara de descobrir. Ernesto, meu pai biológico, estava na minha frente e Roberto, meu marido ou irmão, desmaiara no meio da multidão. As pessoas ao redor murmuravam e eu sentia todos aqueles olhares como punhais. A ambulância, com sua sirene dolorosamente alta, parecia ecoar minha confusão interna. Quando os paramédicos chegaram e começaram a atender Roberto, senti uma pontada de culpa misturada com raiva. Ele sabia mais do que tinha revelado até ali. Aquela frase solta, "há mais coisas sobre mim", não saía da minha cabeça. Eu precisava de respostas, e precisava delas agora. Enquanto ele era levado para a ambulância, Ernesto permaneceu ao meu lado, tentando transmitir alguma calma num mar de emoções agitadas. Mas antes que eu pudesse perguntar mais a ele, surgiu um novo burburinho entre a multidão. Júlia, a amiga da Helena, que já havia me dado uma dose amarga de realidade antes, se aproximava frenética. Ela tinha algo nas mãos, algo que chamou a atenção de todos ao redor. O que ela carregava é um pequeno diário, maltratado pelo tempo. "Maria", ela disse ofegante, "você precisa ver isso. É a chave de tudo." Meus olhos se fixaram naquele objeto. E algo me dizia que ali estava uma nova verdade devastadora. Abri o diário e as palavras de Helena saltaram das páginas como fantasmas de um passado que nunca imaginei. Lá, revelações chocantes se desenrolavam. Não era só sobre Ernesto ou Roberto. Havia menções a um nome que eu nunca esperaria. Júlia. Ela não era apenas uma amiga da família,
mas tinha um papel muito mais íntimo e profundo na minha história. Ela era minha avó biológica. Minha mente girava com a revelação. Helena não era minha mãe durante todo esse tempo. Júlia era. A dor de mais uma camada de mentiras era insuportável. Como tudo pôde ser uma mentira tão bem encenada? Vi Júlia desviar o olhar, suas lágrimas caindo em silêncio, como se tentasse pedir perdão por tudo que você havia passado. Tudo estava mudando numa velocidade alucinante, e eu, no meio daquele caos, sentia minhas pernas bambas. A música do festival agora parecia apenas um pano de fundo distante, enquanto minha vida se desfazia e refazia na minha frente. A ambulância se afastava, levando Roberto, enquanto eu ainda tentava processar a revelação de Júlia. Seria essa a última surpresa do dia? Eu já não tinha certeza. Cada confissão revelava outra teia de segredos, e era impossível saber o que ainda estava escondido. Com tantas pontas soltas, só me restava encarar de frente os envolvidos. E quem sabe um dia encontrar alguma forma de paz entre os destroços. E no ar restava o gosto amargo das mentiras e o peso das escolhas que viriam com a descoberta de um caminho. Mais uma vez, totalmente inesperado. O que mais seria revelado? Sabia que ainda havia mais a descobrir. E estava disposta a chegar ao fundo, ali com o diário ainda em mãos e a cabeça girando. Tudo parecia um delírio febril, como uma novela da vida real, onde os personagens são pessoas que amamos e odiamos ao mesmo tempo. Júlia, agora uma figura completamente diferente na minha história, me fitava com lágrimas nos olhos. E Helena? Ah, Helena! Ou melhor, a mulher que achava ser minha mãe estava ali, desmoronada, tão perdida quanto eu. O festival prosseguia como se nada estivesse acontecendo. Risos, música, crianças correndo ao longe, e eu ali, imersa numa realidade que parecia querer me devorar. Ernesto me fitava, um estranho e, ao mesmo tempo, alguém que trazia consigo uma verdade crua, impiedosa. Mas então, algo impensável aconteceu. Algo que até hoje ainda me tira o ar. Uma explosão soou ao longe e, em segundos, nuvens de poeira e fumaça cobriram parte do campo onde o festival acontecia. Gritos ecoaram por toda parte e o pânico se espalhou como fogo. Tudo virou caos, correria, desespero. Pessoas se atropelavam, tentando escapar de algo que sequer podiam entender. Eu me via presa, tentando resgatar Roberto, entre aquela confusão ainda maior. Mas, em meio à fumaça, uma figura se destacava. Roberto, com um semblante pálido, mas determinado, estava em pé, ao lado de ninguém menos que Tomás. Sim, Tomás, o homem que eu pensei ser meu pai durante toda a minha vida. Suas expressões eram algo que nunca esquecerei. Um misto de determinação e medo. Parecia uma cena de filme, mas era a minha vida. Tomás, naquele caos, revelava suas intenções de maneira chocante, sussurrando algo para Roberto. Eu não conseguia ouvir exatamente, mas suas palavras tinham o peso de um segredo ainda maior, uma trama que envolvia muito mais do que imaginávamos. Tudo indicava que ele estivera arquitetando algo ao longo dos anos. Segredo, sim, mas também uma proteção, algo que estava por vir. Mas a explosão agora, isso não podia ser parte de nenhum plano. O que tudo aquilo significava?
Tomás roubou um olhar urgente para mim. Uma mensagem silenciosa que dizia mais do que qualquer palavra. Algo em seus olhos gritava por compreensão. Um desejo de proteger. Mas de quê? Ou de quem? A poeira começou a baixar e eu, com mãos trêmulas, tentava juntar os pedaços daquele quebra-cabeça infernal. Roberto, que há pouco era para mim apenas uma sombra de traição, agora parecia parte de um enredo muito mais complexo. Nada mais estava claro. Cada pessoa tinha segredos, cada rosto trazia uma máscara, e de repente me vi sozinha. O que mais havia escondido sob o manto daqueles dias? Precisávamos erradicar as mentiras, desenterrar a verdade, num tempo em que isso parecia quase impossível. Só sabia que, com a mudança brusca do vento e da realidade, algo ainda mais sinistro e profundo ameaçava desabar sobre todos nós. No meio do caos, em algum canto da minha mente restava uma certeza. Aquela não era apenas minha história. Era um conto ancestral, onde cada personagem carregava uma parte de uma verdade inimaginável. E eu? Bem, precisava entender exatamente quem estava ao meu lado para descobrir o que fazer a seguir. Como sair dali? Qual seria o próximo passo que eu daria nessa dança macabra e traiçoeira? Era impossível saber, mas uma coisa estava clara: ainda havia muito por vir. E eu precisava estar pronta para enfrentar o que fosse necessário. O mundo ao meu redor parecia desmoronar. Ernesto estava ali. Minha cabeça ainda girava com a revelação de Júlia. E Roberto, ele tinha mais segredos a esconder. E então, aquela explosão. Parecia impossível que tudo acontecesse de uma vez. Os gritos, a poeira, o caos. Senti como se estivesse em um filme de ação. Mas era a minha vida. E eu não estava preparada para aquilo. No meio do tumulto, vi Roberto e Tomás, os dois lado a lado, como cúmplices de um segredo antigo. Tomás, o homem que pensava ser meu pai, tinha se transformado perante meus olhos. Seu olhar cheio de intenções que até então eu não compreendia. Roberto tentava se levantar, ainda pálido. Sua expressão de culpa era evidente, mas algo mais estava lá: determinação. Ele me olhou de um jeito que eu só tinha visto nos momentos mais íntimos. E em meio àquela confusão, ele fez algo completamente inesperado. Puxou um papel amassado do bolso, um documento que tremia em suas mãos. Maria, ele me chamava, a voz rouca. Tudo isso me deixou completamente maluco. É por você! E soltou o documento no chão. A multidão, ainda perplexa, se afastava um pouco, dando espaço ao círculo de papéis que voavam. Eu me abaixei, meu coração pulsando nos ouvidos. Quando peguei o documento, minhas mãos tremiam. Era uma espécie de certidão, desgastada pelo tempo. Ao lê-la, senti como se o chão se abrisse sob meus pés. Era um testamento. Aquilo que revelavam não era apenas outro segredo. Era a verdade sobre quem eu realmente era. Minha família, a que sempre acreditara ser minha, tinha um patrimônio escondido, um legado escondido sob décadas de mentiras. E Roberto sabia. Tomás sabia. Talvez todos soubessem, menos eu. As palavras dançavam na minha visão embaçada. Terras, fortuna, um legado que eu nunca soubera possuir. E no rodapé,
Um nome que eu temia ver, o de Ernesto. Ele virou inúmeras vezes até lembrar ser o responsável por um destino que nunca pedimos. E então, algo na expressão de Roberto mudou. Ele me olhou como se quisesse queimar aquele papel ali mesmo. Por quê? Eu perguntei, meus olhos preenchidos de uma verdade amarga. Ele hesitou, e naquele breve momento tudo ficou claro. Há muito mais do que apenas traições amorosas aqui. O meu próprio destino estava em jogo nessa trama. E todos eram peões, tentando proteger ou destruir aquilo que eu jamais pedira. No instante seguinte, uma comoção mais abaixo. Um carro avançava na direção do festival, com Ernesto ao volante. Seu olhar não era calmo, mas frenético. Ele gritava algo, mas estava longe demais para ouvir. Eu precisava saber, precisava entender. A música do festival era apenas um fundo distante agora. Olhei nos olhos de Roberto uma última vez, antes da multidão nos separar novamente. O festival não era mais só um festival. Era o palco de uma verdade que ameaçava todo o que sempre conheci. E ali, no meio de tudo, ainda havia mais por descobrir. O que mais alguém escondia de mim? Eu ainda estava prestes a descobrir, mas sabia que essa história estava longe de acabar. Meu coração pesava com a incerteza, mas sentia que algo maior estava por vir. No meio daquela confusão, tudo girava ao meu redor. A música do festival tinha se tornado um ruído distante, e eu estava presa naquele turbilhão de emoções e segredos. Roberto, Ernesto, Helena, Júlia, ninguém era quem eu pensava. E então, aquela assustadora explosão. Tudo parecia um pesadelo. As pessoas corriam, gritavam, tentando entender o que estava acontecendo. Eu também tentei achar sentido. Olhei para Roberto, que agora se levantava com dificuldade, seus olhos encontrando os meus mais uma vez. E estava fraco, mas havia algo em seu olhar. Um último lampejo de verdade. Mas antes que conseguisse perguntar qualquer coisa a ele, a figura de Tomás se aproximava rapidamente. Tomás, o homem que eu acreditava ser meu pai, se moveu com uma urgência desesperada. Ele agarrou meu braço, me puxando para um lado. Maria é importante, ele disse, sua voz carregando um peso que eu não podia ignorar. Seu rosto estava sério, mais do que eu jamais vira. Foi aí que a verdade me atingiu como um relâmpago. Tomás começou a contar o que todos haviam escondido. Maria, você é adotada. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Eu senti meu mundo desmoronar mais uma vez. Fomos ameaçados por tanto tempo. Precisávamos te proteger. Proteção. Minha vida toda, eu acreditei ser parte daquela família. E agora, tudo havia mudado novamente. Meu coração disparava, lutando para acompanhar. Ele continuou quase sem fôlego, explicando que minha verdadeira história estava ligada a algo maior que eu jamais imaginaria. Um passado obscuro, uma herança que ia além do dinheiro e das terras. No meio da multidão, percebi que não era apenas uma vítima de traições amorosas, mas de algo bem mais profundo. Eu tinha uma herança, não apenas material, mas de decisões e segredos que haviam sido tomados antes mesmo de eu nascer. Aquela explosão no festival não era um acidente, era um aviso,
uma tentativa de amedrontar aqueles que sabiam demais. E eu, de alguma forma, sempre fui o centro de tudo isso. O real motivo por trás de tantos segredos. Olhei ao redor, absorvendo a magnitude do que Tomás revelava. Precisamos sair daqui, Maria. Ele insistiu com urgência. Eu tentava me agarrar ao pouco que fazia sentido, pensando em Helena, em Júlia, em Roberto, em todos os que haviam feito parte dessa complexa tapeçaria. De repente, tudo parou. A música, os gritos, apenas o som do meu coração batendo. Com mais perguntas do que nunca, lembrei-me que nada dali era o que parecia. E enquanto Ernesto e Roberto se aproximavam, senti o peso do olhar de cada um deles, carregado de histórias que precisavam ser contadas. Sabia que atrás de cada rosto, um mundo inteiro de silêncio andava por trilhas que ainda precisava desvendar. Eu não sabia onde aquilo me levaria ou se haveria um ponto final. Restava-me, porém, a certeza de que precisaria estar atenta a cada passo, a cada nova reviravolta. E no fundo, algo me dizia que aquilo ainda era só o começo. Meu destino estava intrinsecamente ligado a um legado que precisava entender e enfrentar. E agora, a escolha era minha. Ficar e lutar por respostas ou deixar tudo para trás e começar de novo. Mas uma coisa era certa. Minha jornada estava longe de acabar. A poeira estava começando a baixar, mas minha cabeça ainda girava. Olhei em volta, vendo rostos conhecidos se confundirem na multidão enlouquecida. Roberto estava do outro lado, frágil, mas ainda lutando para ficar de pé. Ernesto, meu suposto pai? Sua figura era uma sombra carregada de todo o peso do passado que não conheci. Tudo o que Tomás havia dito, ser adotada, as ameaças, as mentiras sobre meu próprio nascimento, fez o mundo parecer insano. Era como viver um daqueles pesadelos que a gente pensa que não tem fim. Mas ali estava eu, bem no meio de tudo. Não podia fugir. Precisava enfrentar. Lentamente, os sons do festival voltaram ao fundo. A música, os murmúrios, a agitação. Mas minha cabeça estava latejando com possibilidades. Olhei para Júlia, minha avó, agora revelada como minha verdadeira mãe. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Mas, pela primeira vez, havia algo de alívio ali. Talvez porque agora tudo estava à mostra. E, ao mesmo tempo, Helena. Seu semblante desolado refletia o cansaço de décadas carregadas de segredos pesados. Talvez ela também quisesse nunca mais ter que carregar o fardo de tantas mentiras. Eu podia sentir sua dor misturada com uma estranha paz. Foi então que, por um segundo, tudo parou. O caos hesitou. A explosão tinha sido uma distração, uma tentativa de calar quem sabia demais. Mas, em vez disso, trouxe tudo à tona. Agora a escolha era minha. Eu poderia me fechar novamente ou usar aquele momento para propulsionar minha vida para algo novo. Escolhi ver aquilo não como um fim, mas como um recomeço. Aproximei-me de cada um dos personagens da minha vida. Roberto, Ernesto, Tomás, Helena e Júlia. E segurei suas mãos. Uma faísca de compreensão mútua nos ligou. Nem todos os segredos eram totalmente maus.
percebi, mas tinham nos impedido de sermos verdadeiramente livres. E agora, no meio de tudo, uma nova esperança começava a brotar. Com o festival prosseguindo ao fundo, uma promessa nasceu ali. De que da próxima vez seríamos honestos, seríamos autênticos. Eu aceitaria o que o futuro trouxesse, e eles também. Estou pronta para trilhar esse caminho, como aqueles que escolheram enfrentar a verdade comigo. E ao deixar o festival para trás, o céu parecia um pouco mais claro. Um futuro desconhecido me esperava, mas sabia que era aquele o momento de começá-lo. Afinal, a verdadeira história estava apenas começando e eu precisava estar à altura dela. Você precisa se inscrever agora. Novas histórias exclusivas e surpreendentes estão por vir. Este é o momento para demonstrar seu apoio esmagando o botão de like, contribuindo para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações. Qual foi a parte que mais te surpreendeu? E não espere nem mais um segundo para compartilhar essa história fascinante com pelo menos 5 amigos. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos desvendar mais segredos.